Agora vamos pro nosso segundo assunto e esse sim é o que nós gostamos muito de dizer, que é o nosso querido rubro-negro, nosso Corvo, nosso Flamengo de Guarulhos, que vem aí com um trabalho muito bacana no profissional, bateu na trave na última edição da Bezinha, né, a segunda divisão paulista. Dois trabalhos consecutivos ótimos no Sub-20, comandado por este Rafael Larussa, que aqui está conosco. Então, é uma equipe que vem se solidificando, né, no meio do futebol e que vem criando o seu nome. Rafael, a sua efetivação como técnico no Flamengo de Guarulhos profissional é uma continuidade de um trabalho muito bom feito no Sub-20, né? O título da Copa Ouro, o título do Campeonato Regional, né? Medalha de bronze nos Jogos Abertos do Interior. Então é uma continuidade de um trabalho que vem sendo feito muito bem por você. Qual que é a sua expectativa agora, já nesse campeonato da Bezinha, que a gente tá muito indefinido ainda? Como que você imagina, como que você imagina a equipe já com o seu comando? Olha, eu imagino uma equipe que goste de jogar, que seja bem agressiva, que busque propor o jogo na maior parte do tempo. A gente sabe que não consegue os 90 minutos ali você propor o jogo, mas o que a gente busca é isso o tempo todo, né? Dentro das nossas ideias ali, do que a gente acredita, conseguir implantar no profissional aquilo que a gente implantou no sub-20, né? Uma equipe bem equilibrada, com os conceitos de jogo bem estabelecidos e que seja muito competitiva. Então, o grande desafio para mim é esse. E a minha expectativa, obviamente, era de conseguir o acesso, né? O Flamengo, ele tem sido aí considerado uma das forças na Bezinha aí nos últimos anos e tem feito campanhas para que justifiquem isso, né? E meu pensamento no momento que eu assumi ali, que eu recebi o convite e aceitei o convite de comandar a equipe profissional, era de manter essas campanhas bem feitas que foram nos últimos anos e conseguindo um pouquinho mais que é o acesso, né? Então, mas sem abrir mão de ideias, de conceitos que a gente tem ali, buscando sempre um jogo atrativo ali, que seja atrativo para o público, que seja um jogo gostoso de se assistir. Dantas, pode perguntar. Bom, já até seguindo nessa linha, o time do ano passado era muito bom de se ver jogar. O João Batista fez um ótimo trabalho. Um exemplo foi o jogo contra o Mauá na terceira fase. O Flamengo já classificado, foi para cima do Mauá, ganhou de 4-3. E eram jogos muito legais de ver do Flamengo. E assim, a pergunta é mais que o senhor tira proveito assim, do trabalho passado do João Batista, tanto na questão de jogadores, que a gente sabe que provavelmente vamos ter nenhum ou só um ou outro, na equipe, tanto na questão de forma de jogar, que o Flamengo jogava muito bem. Era uma equipe que a torcida ia para ver. A cidade gostou do Flamengo do ano passado por sempre ir para frente. Esse é o pensamento do Rafael também no ano 2020, professor? Com certeza. Felizmente, eu tive a oportunidade de conversar bastante com o professor João Batista no ano passado. Infelizmente, eu não pude acompanhar o dia a dia dele. Inicialmente, era para eu ser auxiliar dele na comissão, porém, com o passar dos dias ali, acabou ficando inviável, porque o Sub-20 exigia bastante de mim também, então eu não conseguia fazer a dupla função. Então, eu estava sempre presente nos jogos, acompanhava, assistia, mas o dia a dia eu não conseguia acompanhar muito. E o que eu tiro de proveito do trabalho dele é o fato de que é possível sim você ser competitivo jogando uma bezinha com uma equipe ofensiva, né? Esse é um dos tabus que a gente tem aí, que a gente ouve muito no futebol, um dos mitos que a gente ouve muito, que a bezinha é um jogo mais truncado, é um jogo mais pegado, e que não dá para você se preocupar muito com a qualidade, em jogar bem, porque joga em campos não tão bons, contra adversários que muitas vezes optam por um jogo de posição física. Mas acho que o grande legado que o João Batista deixou aqui no Flamengo ano passado foi esse. É possível sim você ser competitivo com uma equipe ofensiva e que goste de um jogo bem jogado. E a média de gols foi muito alta, né, professor? Do ano passado
O time funcionava muito bem ofensivamente, né? Era um time que defensivamente era muito seguro e ofensivamente também era muito, muito produtivo, né? E uma equipe muito parecida com a equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, né? Nós tínhamos na defesa um pilar, que era o Arruda, que tudo que chegava nele ele tirava, e um ataque muito produtivo, né? Então as equipes eram muito equivalentes. Você também espera colocar um time ofensivo no profissional, né? Com certeza. O que eu penso sempre numa equipe de futebol é o equilíbrio. Acho que a palavra-chave é equilíbrio. Você ter uma equipe consistente defensivamente, né? E que quando tiver a posse de bola seja muito agressiva e busque o gol todo, né? Então, são dois pilares aí que norteiam basicamente os trabalhos que eu tenho comandado, né? O principal de tudo para mim é o equilíbrio, né? Você tem que ter o equilíbrio ali para que você seja sempre competitivo. Certo. Nós temos uma pergunta de um membro aqui da FUT SP, o Luiz Fernando Essocati. Então, vamos fazer o seguinte. Rafael, você me fala se você consegue ouvir. Eu vou colocar ela aqui no ar agora. Deixa eu colocar aqui para dividir a tela. Vamos lá, então, deixa eu colocar aqui, porque ele fez uma pergunta muito interessante. Eu gostaria que você pudesse responder essa pergunta. Deixa eu colocar ela aqui no ar. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Aqui quem fala é o Luiz Fernando, repórter da FUT SP, e estou aqui especialmente para fazer uma pergunta ao técnico Rafael. Aliás, não é uma pergunta, é uma curiosidade. Rafael, queria que você contasse no programa sobre o livro que foi entregue a todos os jogadores do Flamengo de Guarulhos, para que mesmo de casa, cada jogador se adaptem melhor ao seu estilo de jogo. Um abraço e uma boa noite a todos os amigos do Arquibancada. Conseguiu ouvir aí, Rafael? Consegui ouvir. Vocês conseguiram algumas informações sigilosas aí. Na verdade, foi numa entrevista. Você havia falado numa entrevista. Deixa eu lembrar qual foi a entrevista agora. Não me lembro. Em algum lugar teve uma entrevista sobre o livro. Agora não lembro qual lugar. Ah, lembrei sim. Foi na live. Foi na live do Corvo em Casa. Do Curioso ou do Corvo em Casa? Foi no Corvo em Casa. Tá. Deu uma falhada no som aqui. Não, foi no Corvo em Casa mesmo. Você... Então entendeu a pergunta do Luiz? Entendi a pergunta, sim. Agora... Voltou aqui. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, estamos ouvindo. O som não está saindo. Um pouco atrasado a imagem e o som. Não. Acho que o microfone desligou, JV. Eu consigo ouvir vocês. Vocês me ouvem? Não, agora eu tô te ouvindo, mas você tá com aquele de volante, acho que do Fluminense, tá com um grande delay aí. Mas pode responder. Pode responder. Eu consigo ouvir vocês. Para mim também. Acho que agora vamos lá. Na verdade, eu brinquei, não era não. Isso foi uma ideia que eu tive logo que eu comecei a montar o planejamento da equipe profissional, baseado em algumas vivências que eu tive aí ao longo da minha carreira, onde eu identifiquei que o jogador ele tem uma sede grande de receber informações. O jogador ele gosta de receber informações, ele gosta de estar sempre informado, e isso pro treinador é fundamental. As informações do jogador tem, quanto mais você consegue municiar o seu atleta de informações das ideias de jogo que você tem, mais facilidade ele tem para aprender os conteúdos no dia a dia, nos treinamentos, e para colocar em prática e tomar as decisões durante os jogos. E acabou que isso acabou até sendo bom agora para esse momento da paralisação, porque eles acabaram ficando com material,
Mas isso foi uma coisa que eu decidi lá no começo, quando eu estava montando o planejamento, e ainda não tinha nada da pandemia, enfim, ainda não se falava disso. Mas foi um livro, um caderno que eu fiz, que eu entreguei para cada atleta, entreguei ele físico, né? E entreguei ele digital também via WhatsApp, no grupo de WhatsApp, então eles têm acesso aí de duas maneiras, né? Tem no papel e tem digital. E basicamente, o que contém esse caderno? Ele tem, nas primeiras páginas, um pouco da história do clube, porque eu acho que é fundamental que o atleta que está chegando no clube, ele conheça a história do clube, onde ele está jogando. Então tem um pouco da história, tem ali a estrutura do clube, física, RH, os funcionários que o clube tem, né? Todas as informações que eu acho que é fundamental para um atleta e para qualquer pessoa, quando você vai trabalhar numa empresa, é fundamental que você tenha informações sobre o local onde você está trabalhando, né? E então ali tem informações inicial, a parte inicial tem essas informações de história e funcionários, quadro de funcionários do clube, estrutura física, e aí numa segunda parte o nosso modelo de jogo. Basicamente, vou dizer para você que é o nosso DNA, tá? Tem todas as informações de tudo que será passado para eles no treinamento, no dia a dia, ao longo da temporada, e tudo que será exigido para eles. Então, quando eu entrego esse caderno para os atletas, eu deixo bem claro para eles que o que vai ser exigido deles é aquilo que está no caderno. Nada além daquilo lá. Aquilo, e assim, são muitas informações que tem ali, mas nada além daquilo lá será exigido. Então, ali tem todas as informações, todos os comportamentos que a gente espera da equipe em todas as fases do jogo. Então, o que a gente espera da equipe na organização ofensiva, na organização defensiva, nas transições, nas bolas paradas, faltas, escanteios, laterais, posicionamentos, esquema táticos, desenhos táticos da equipe, blocos defensivos, bloco alto, bloco médio, bloco baixo, enfim, todas as informações que a gente vai trabalhar com eles, todo o conteúdo que a gente vai trabalhar ao longo do ano, eles estão dentro desse caderno. Então, esse caderno nada mais é do que um apoio para os atletas ao longo da temporada, para que no momento em que eles têm alguma dúvida de algum posicionamento, de algum comportamento que eles tenham que ter, eles possam ir lá e consultar nesse caderno, e também, antes da gente iniciar os trabalhos, eles fazem a leitura desse caderno, e quando a gente inicia os trabalhos no campo, eles já têm um conhecimento daquilo que vai ser feito. Então, quando eu chego com uma informação para eles no campo, eles já sabem o que vai ser feito. Além disso, uma outra prática que a gente tem, eu tenho um software que eu utilizo, né, no computador, onde eu monto todo o planejamento da semana, a programação da semana, treinos, conteúdos que vão ser trabalhados, e monto as fichas de treino, né, com o desenho, o diagrama do treino, de todas as atividades. Então, todo dia, um dia antes do treino, os atletas recebem no grupo do WhatsApp, né, no início da semana, no domingo, eles recebem a programação da próxima semana, e todo dia eles recebem o treino do dia seguinte. Então, toda vez que eles chegam em campo para treinar, para trabalhar, eles já sabem o que vai acontecer ali. Então, eles já têm todas as informações, quais são os objetivos daquela sessão de treino e quais são os objetivos de cada atividade que vai ser feita no treino. E não à toa o Flamengo... Pode falar, por favor. Não, e aí, assim, é importante frisar que todas essas atividades que são propostas no treino são atividades que estão relacionadas com o nosso modelo de jogo, que é esse nosso DNA que eu falei para vocês, que está nesse caderno. Então, tudo que a gente treina está relacionado com o que a gente espera que eles apresentem no jogo. E não à toa que o trabalho foi muito bem realizado por você, né, Rafael? Todo esse planejamento é digno do futebol moderno e que um futebol que é sempre para frente, né? Não à toa o Flamengo aí indo tão longe nas competições. Sergião, já esteve aqui no Ninho do Corvo, já esteve aqui com o Juventus e o Flamengo se enfrentaram agora, se não me engano, em 2013. Já esteve aqui no Ninho, já? Já, mas não com o Juventus. E fui disfarçado. A empresa, a estrutura que eu tenho de fotografia chama Zebra Fotografia, né? E a zebra é o animal mais camuflado da floresta, né? E o rastro que ela deixa, ela parece que é pata de cavalo. Então, e eu vou querer muito fotografar o Rafa. Permita-me chamar de Rafa, porque eu tenho um recadinho para ele.
Permitido. Olha o tamanho do recadinho. E essa mensagem veio de Teresópolis. Não que veio de Teresópolis. A sua amizade surgiu lá em Teresópolis, né? Eu vou tirar o óculos que eu sou um cego, um velho ao contrário. Eu não enxergo de longe, de perto eu tenho que tirar o óculos aqui. Que o Rafa, ele é uma pessoa muito focada no trabalho dele. Ele é muito interessado em se desenvolver. Ele gosta de ouvir história dos mais velhos. E nesse curso que ele foi fazer na CBF Academy, bonito, lá em Teresópolis, ele sempre buscou observar os outros profissionais e principalmente o meu grande irmão, Luizão, que era treinador do feminino, né? É ele que está te mandando esse recado. Mandou um super abraço e falou que você vai longe, irmão. Você vai longe, tá? E você tem novas ideias, esse pensamento que você tem de gestão de pessoas, tá? Eu vou querer muito conversar com você. Depois a gente troca os WhatsApps aí. Que eu também trabalho, eu faço assessoria. Que fotógrafo não morre de fome aqui, porque a gente faz uns lambe-lambe aí nas praças também, né? Mas eu tenho uma oportunidade também, e isso é muito importante que você falou. Tá? Cada empresa tem um DNA. Você tem que conhecer o DNA desses componentes, tá? E para mim, dentro da consultoria que eu faço em gestão de empresa com ênfase em gestão de pessoas, a matéria-prima mais importante de qualquer organização, qualquer estrutura, é gente, são pessoas. Você conseguindo fazer esse trabalho, você vai longe. E você está no caminho certo. Vamos conversar. Obrigado, Sérgio. Pô, uma honra receber a mensagem do Luizão. Luizão, grande amigo. Conheci o Luizão, a gente se encontrou lá no curso da CBF, mas eu conhecia ele já de um dos primeiros projetos que eu trabalhei com futebol, que era um projeto do Inter de Porto Alegre aqui em São Paulo, e na época ele era treinador do Sub-15 do Juventus, e a gente se enfrentou numa competição da Associação Paulista. Na época até a gente negociou um jogador desse projeto com o Juventus, o jogador nosso foi para o Juventus, e a partir dali a gente se conheceu, tivemos algumas conversas e tal, fomos nos reencontrar lá na CBF, né? E, pô, Luizão, seleção feminina, né? Sub-17, trabalha com uma grande amiga minha também, que é a Débora, que era da minha turma lá do curso também. E uma honra receber uma mensagem dele aí, fico muito feliz, fico muito grato. E obrigado pelas palavras aí, Sérgio, e um abração pro Luizão também, quando você encontrá-lo, mande esse abraço para ele. Falamos sobre o Flamengo e agora, já que o nosso Sérgio citou, né, o curso da CBF Academy, né, que é o Licença Pro, quero que você fale também sobre os estágios, né? Você fez um estágio no Real Madrid e também na Portuguesa, com o Silas, enfim. Me diga qual que é a sua experiência fora do Flamengo, principalmente no Real Madrid e na Portuguesa, que também é uma das equipes que a FUT-SP cobre. Então vamos lá, eu fiz as licenças da CBF, né, a licença B, a licença A e a licença Pro, que é a última licença. Eu tive a honra de ter sido um dos convidados para a primeira turma da licença Pro. A primeira turma foi uma turma só de convidados e eu tive a honra de ter sido convidado para participar dessa turma ao lado de nomes aí, por exemplo, Toninho Cerezo, lendas do futebol, né? E para mim foi um grande prazer conviver com esses caras lá e criar um vínculo de amizade ali, né, de colegas de profissão. A gente tem até um grupo no WhatsApp onde a gente conversa aí algumas vezes. Treinadores como o Dunga, com treinadores de seleção brasileira. Então, para mim foi uma experiência muito legal. E aí, através do curso da CBF, eu tive a oportunidade de fazer o estágio na Portuguesa, quando eu estava fazendo a licença B, a licença A, eu precisava fazer, na verdade não é um estágio, tá? Chama AOT, que é Acompanhamento e Observação Técnica. E eu tenho um período de horas para cumprir para poder ter a certificação da CBF. Então, quando eu estava fazendo a licença A, eu precisava acompanhar uma equipe da Série A ou da Série B, né? E na época a Portuguesa estava na Série B do Campeonato Brasileiro,
E iniciei o período de observação com o Marcelo Veiga era o treinador, e passei sete dias acompanhando o trabalho dele, e nesse período teve um jogo, a Portuguesa perdeu e ele foi mandado embora. E eu estava no meio do trabalho, não tinha completado a carga horária ainda, e eles contrataram o Silas. E aí, quando o Silas chegou, eu não conhecia, o Marcelo Veiga eu já conhecia dos cursos, porque a gente era da mesma turma. E o Silas eu não conhecia. E aí, quando o Silas chegou, eu fui conversar com ele, explicar que eu estava fazendo acompanhamento com o Marcelo. E, pô, ele foi muito receptivo comigo, me tratou super bem, autorizou eu continuar o trabalho. E aí eu tive a oportunidade de, em uma observação, acompanhar 2 treinadores, o Marcelo e o Silas, que são excelentes treinadores com uma história muito bonita aí no futebol brasileiro. E aprendi muito com eles, aprendi muito. Nesse período também tive a oportunidade de conhecer o Sandro Sargentini, que na época era preparador físico e hoje se tornou treinador. Também um cara sensacional, um excelente profissional. E aprendi muito com esses caras lá, aprendi muito. E depois, quando eu fiz a licença Pro, eu também tive que fazer esse período de observação e aí precisava obrigatoriamente ser o clube da Série A. E aí eu fiz com o Dorival Júnior, no Santos. Eu conheci o Dorival num evento que a gente participou, os alunos da licença Pro, para fazer um relatório do Campeonato Brasileiro, da Série A. Então, nós viemos para um encontro dos treinadores da Série A, nós fomos convidados para participar, e nesse encontro nós criamos esse relatório. E nesse encontro eu conheci o Dorival Júnior, né, que ele era treinador do Santos, e conversei com ele sobre essa necessidade que eu tinha de fazer a observação e perguntei se teria a possibilidade de fazer na equipe do Santos. E ele também foi muito receptivo comigo, me abriu as portas, passei praticamente 10 dias lá no Santos acompanhando o treinamento, o jogo, do dia a dia do clube. Foi muito legal, foi um aprendizado muito grande. E aí pude concluir a licença Pro da CBF, né? E aí, depois disso, eu tive a felicidade de conhecer o Juninho Calafá, que é o chefe do departamento de scout do Real Madrid. Ele é basicamente o responsável pelas contratações do Real Madrid. É um braço direito do presidente do Real Madrid. É um brasileiro, se eu não me engano, um pai espanhol, não tenho certeza, mas pai espanhol, mãe brasileira. E ele está há muitos anos no Real Madrid. E eu tive a felicidade de conhecê-lo. E ele me fez o convite para passar um período lá, para conhecer o clube, conhecer a estrutura, a metodologia. E eu fui, fiquei 10 dias lá e foram 10 dias incríveis, onde eu pude aprender muito sobre a cultura do futebol em Madrid, principalmente no Real Madrid, acompanhar jogos da Champions League. Enfim, foi muito legal, conheci muita gente lá, o coordenador da base. Na época eu trabalhava com categoria de base ainda, mas lá eu tive a oportunidade de acompanhar treinamento do sub-8 até a equipe profissional do Real Madrid. E vivenciar mesmo, né? A gente vê, às vezes, as pessoas tiram uma foto na frente do estádio, falam que foi lá no Real Madrid, mas eu fiz de verdade um estágio no Real Madrid e eles, no final desse período, eles me deram uma carta de identificação que eu fiz de 10 dias que eu fiquei lá, que é uma coisa que, pelo que o Juninho me falou, pouquíssimas pessoas conseguem essa carta de certificação de 10 anos. Eu me sinto honrado em ter podido ter experiência na minha carreira, e são coisas que me agregaram muito, me acrescentaram muito. Essa questão mesmo do caderno que eu fiz dos atletas que eu entreguei é uma coisa de uma cultura mais da Europa ali, que eu vi que existe, onde os atletas são influenciados de muitas informações. Então, são coisas que a gente vai aprender com nossas experiências, colocando em prática no dia a dia, e com certeza é ingressa no nosso trabalho. Muito incrível, muito bacana, e eu, como fã do seu trabalho e fã, né, do Flamengo de Guarulhos, fico lisonjeado de ter essa história aqui no FUT SP também. Muito obrigado, Rafael. Então, essa foi uma entrevista. Eu gostaria de ter muito mais tempo para falar com o Rafael Larussa sobre o Flamengo, sobre a carreira, que realmente são histórias incríveis desse grande profissional. Agora vamos falar